Olá, você está no canal Cunha Fire e hoje eu trouxe a leitura. Fazia tempo que eu já não trago, né? Então vamos revisar um pouco hoje aqui. Vamos saber o que está por vir, né, na semana. Então vamos fazer uma leitura mais curta, né, e com 3 opções, não direcionada somente aos signos. E aqui hoje eu trouxe 3 opções que você vai escolher. Pode ser pelo tarô, pelas pedras apresentadas. E eu vou tirar as cartas aqui então para saber o que está por vir da mesma maneira, sem especificar, né, a área da vida, o que for que se apresentar aqui eu falo, tá bom? Então veja qual delas aqui chama mais a sua atenção. Se concentre, mentalize, se acalme aí para fazer a escolha. A primeira opção, quartzo verde, com tarô divino. A segunda opção, quartzo rosa, com tarô do caminho sagrado. E terceira opção, pedra ônix com o tarô do caminho da bruxa. Então, veja qual deles chama mais a sua atenção, você se conecta e faça a sua escolha para a gente dar início. Já escolheram? Se ainda não escolheram, pause o vídeo. Escolha com calma. Depois avance até a opção desejada. Avance o vídeo até a opção, tá? Que vai ficar marcada aqui pela pedra. Então, vamos iniciar, afastar as duas aqui. Vou começar com a pedra do quartzo verde. Inicialmente, vamos tirar aqui então o oráculo, como eu costumo fazer. Esse oráculo, diferente do outro que eu uso com mais frequência, mas do mesmo estilo. Ah, o gato agora vai brincar aqui. Vamos ver. Vou pôr pra cá, porque senão ele vai ficar pegando. Qual a energia, então, que está por vir na semana do consulente que escolheu a opção número 1, quartzo verde? A princesa que nunca sorri, que nunca sorria, e é cura. Vamos ver as situações que pode se aplicar. Já tá triste ver a expressão aí que não tá boa, né? O que pode ser? Pode estar relacionado à questão, sim, ao humor, mesmo, né? A questão do humor. Falar de rir para curar, né? A questão de sorrir mais. Que rir, ela quebra a risada, o sorrir quebra a tristeza, traz essa quebra. A depressão, o tempo de tristeza está chegando ao fim, também pode ser. Então, uma risada forçada não é uma verdadeira felicidade. Então, aqui são várias afirmações que aí a gente vai, cada um vai se adequar. Você pode encontrar, então, o sorriso logo em breve. A sua tristeza irá fácil embora. É um tempo, então, de cura mesmo. Tá? Então, o amor, a honestidade do parceiro, com doçura do coração, será seu. Então, tem talvez, o que eu sinto aqui, né, a energia de uma pessoa que talvez esteja vivenciando tristeza, desapontamento, às vezes a falta mesmo de motivo para sorrir, para ficar feliz, né? E aqui talvez surjam oportunidades que você tenha essa reflexão e se sinta bem, e leve ou livre desse sentimento. Eu acho que pode ser benéfico, um sentimento mesmo de cura aqui. A gente vai ver melhor. Vou pôr aqui de novo, aí não pega a pedrinha não. Tá? Vou tirar um arcano maior para conduzir. Na semana do consulente escolheu a opção número 1. Um arcano maior aqui, representando. Tem os amantes. Situações que implicam em dúvida, mas podem ser amorosas ou não, que a gente vai ver melhor aqui, né? Que tem encantamento, uma conexão muito forte, mas existe aqui um sentimento de dúvida, ou necessidade de posicionamento de escolha seu ou de alguém que esteja envolvido, ou uma situação em si. Vamos ver melhor com o tarô, então, semana do consulente que escolheu a opção número 1. Ele não quer mesmo deixar a pedra aqui. Vou deixar aqui em cima.
o imperador. Vamos ver aqui, essa carta se escorrega, desliza, né? A Imperatriz, casal. 4 de espadas. 7 de ouros. 2 de espadas. 3 de copas. Então, vamos lá. A energia abriu com o arcano maior do imperador e a imperatriz. Como eu disse, um casal. Representa sair os dois aí. Aqui pode representar alguém na sua vida, de fato. Mas também pode representar uma postura. Uma postura que implica muito numa liderança. Mas, assim, às vezes de fazer as coisas da maneira que quer, sabe? É um líder, né? Então ele vai em busca do que ele quer, custe o que custar. E às vezes esbarra num comportamento aí que beira a hostilidade ou teimosia, que o imperador traz de característica. A gente tem a imperatriz aqui, que o arcano, como eu disse, faz o casal e representa criatividade, fertilidade, tudo, a positividade, possibilidade de crescimento nos projetos. E se a gente olha aqui numa questão afetiva, podendo até ser sim uma relação, né, que está em alta aqui, como saiu da energia, mas que vibra aqui algo que não tá fluindo. A gente vê energias aqui que trazem um quê de lentidão, de paralisia, dificuldade de movimento. Desde o início falei da energia dos namorados que pede escolha, né, posicionamento. A gente vê sentimento intenso, né, conexão, mas talvez haja necessidade de ambos, alguém aí fazer um movimento, talvez, né, seja ambos, o que for, uma situação que está se perdurando, e isso não está trazendo, como diz, felicidade, né, trazendo esse desgosto. E aqui a gente vê cartas que trazem demora e paralisia, 4 de espadas, 7 de ouros, 2 de espadas. Então, o que traz aqui? Um momento de estagnação. 4 geralmente está ligado a um tanto de estagnação, né? E o 7 de ouros é uma colheita que é demorada, então já faz um tempo que eu fico esperando isso. Um restabelecer, talvez são situações que vêm assim, uma história, algo que tem que se desenrolar, mas com um argumento de, deixa as coisas melhorarem, calma que, né, não é o momento. E aí fica nesse período de descanso, de reestruturação, de que nunca chega o resultado. E existe aqui uma dificuldade de escolha. Quando eu falo isso pode ser relacionado sim à vida afetiva, e muitas das vezes aqui, de alguns aqui, podem estar relacionados sim a situações que se envolvem com pessoas comprometidas, né, que tem ali triângulos amorosos nomeados assim, que tem outra energia, ou mesmo uma pessoa ali que às vezes não é uma pessoa, né, em si, uma relação, mas tem ali outras áreas da vida da qual a pessoa não se dedica direito à relação, não toma ação, movimento. Que aqui poderia ser um casal, né? Um casal perfeito, como eu disse. E aí esbarra nessa teimosia, como eu falei do imperador, fazendo as coisas justamente da maneira como quer, né? O 2 de espadas também fala de escolhas, necessidade de movimento, mas a gente vê uma pessoa de braços cruzados e olhos fechados. Então, o que representa? Tem que fazer um movimento, mas o 2 de espadas fala de medo de tomar ações, né? Mas nessa imagem a gente vê alguém, né, meio que tá ali parado, se nega a fazer a movimentação. Então, a fazer escolhas, o que for. E além de tudo, a gente tem um 3 de copas aqui, e os enamorados. Então, muitas das vezes representa, sim, relações, né, que tem essa intromissão de energia, como disse. E você adeque. Então, isso perdura nessa semana, talvez essa energia, este assunto em si, né, falando de relações que se envolvem, que estão ligadas a esse assunto, como eu disse, essa situação de outras energias intromissivas e que há necessidade de escolha. Então, pode causar, resultado disso, é essa apatia, a desilusão, o sentimento ali de a pessoa ficar, acho que tanto tempo como traz uma energia aqui nessa situação, que não, o sorriso não vem mais, ela vive triste, porque não é fácil. E exige aqui uma necessidade de posicionamento. Se não é da pessoa, é seu. A gente acredita assim, se não
não tá fluindo. Por mais que o três de copas é uma carta de felicidade, de celebração, né? Mas é uma celebração aqui que pode estar envolvida nessa situação, como eu disse. Mas mesmo que não seja, para aqueles que não seja, né? Que pode ser especificamente para um grupo, é, tem coisas aqui que estão se perdurando, que há necessidade de movimento. E aqui traz a desgosto, né, insatisfação com relação a isso. Tenho consciência que isso não me traz felicidade, eu vivo triste, né, traz esse peso na energia. E aqui é um período dessa semana que vai trazer essa reflexão, tá? Essa reflexão vai estar em alta aqui. Eu vou tirar mais duas cartas de complementação. As de espadas. Rainha de copas. As de espadas fala de verdades, inícios baseados em verdades, revelações, conversas esclarecedoras. Então, pode ser algo que reflita aqui nessa energia, né? Uma conversa esclarecedora, uma revelação que chegue até você. Isso pode ser relacionado a alguém, né? Aqui tem uma rainha de copas que pode representar você, né? Mas também trazer uma energia de alguém, né? Que traz ali um perfil cuidador, um perfil emotivo, uma pessoa que se doa bastante. E eu acredito que seja, né? Talvez seja uma questão de cair na real aqui, de alguém que vai nesse período, vai estar com uma clareza maior sobre essa questão de doar sentimentos, de se doar aqui diante de uma relação que talvez não se desenrole e traz essa desilusão ou situação de insatisfação, tá bom? Então veja aí, eu vou tirar um conselho para vocês para esse período. Um conselho para o consuminte escolher a opção número 1, quartzo verde. Líder, pense antes de agir ou julgar. O que vem aqui relacionado a isso? Às vezes vem uma mensagem que não esteja direcionada a essa energia, a essa situação em si, mas você adeque a você no dia a dia, tá? Seu cotidiano. Então, fala de você se comprometer com uma das suas irmãs, examine a situação. Então, pede para você olhar melhor a situação. E se esse julgamento que você faz, que nem aqui dá exemplo com as outras, fala com as irmãs, né? Mas o julgamento que é feito, ele é justificado? E, ou é a sociedade que está pregando algo, né? Tá aplicando aí uma pegadinha ou algo, né? Então, depois de tudo, você tem o hábito de fazer se acreditar nas outras meninas, por quê? Que é uma competição. Você acredita que, então, que é uma competição entre garotas. E isso tem que estar perfeito, tem um comportamento perfeito o tempo todo. Dê um passo atrás, dê um passo para fora dessa imagem da qual você vê. Nem sempre está tudo claro à primeira vista. Então, fala para você observar. E faz sentido com essa frase que fala pense antes de agir. Então, o que é que for aqui na situação que envolve, você tem que te adequar. Né, que pode se apresentar essa semana, fala para você pensar com calma antes de agir. Às vezes, pode sim estar relacionado ao comportamento, uma pessoa específica, como eu disse, não fazer julgamentos. Mas também com o que pode se desenrolar, como eu disse, né? Como uma quebra aqui, como eu disse, a energia traz uma situação de insatisfação, de queira de resolução, vem o esclarecimento. Sim, mas que você tenha o discernimento, tá? Que aqui não é uma competição, como diz, de ter que sempre, até menciona, agir de maneira perfeita, tá? Para quem é o melhor, para o que for. Porque às vezes tem situações como essa, né, vividas aqui, que desencadeia, depois de tanto tempo, às vezes nem sentimentos. Lógico que tem, mas assim, não é questão até afetiva mais. É uma questão até de competição, que pode estar atrelada também nessa área da vida romântica, tá? Nos parceiros aí, nas relações. Então, reflita sobre isso, se faz sentido, ou se não é sentido com relação a isso, né? Essa área, ou outra área da sua vida. Pense aí antes de agir, tomar ações precipitadas diante de pessoas, diante de circunstâncias,
tá bom? Veja se fez sentido para você. Eu esqueci até de mencionar no início, mas eu sempre reforço isso. Veja se fez sentido. Se não fez, desconsidere ou olhe as outras opções, tá bom? Então, vou dar sequência aqui. A segunda opção. Vamos para a opção número 2. Opção número 2 do quartzo rosa. Quartzo rosa. Qual a energia da semana, nos próximos 7 dias, para os consulentes que escolheram a opção número 2, quartzo rosa? Sacrifício. Aqui é a pequena sereia, hein? Faz menção às histórias, né? Os contos. Vou ler aqui as situações que podem se aplicar, que vem em frases, a gente tenta... você tente adequar, ver o que faz sentido, né? Então, pode ser aí um sacrifício, tanto sacrifício por algum amor, por amor. Começando de novo, falar a sua verdade. E fala até de barganhar, pedir por mais do que... que eles deem mais a longo tempo, né? Às vezes é isso mesmo, a falta de atenção, o que for. Então, chegar a uma situação dessa, de pedir por isso, né? E fala de amor, às vezes, não correspondido. E amor, amar quem você realmente é. E a sua autenticidade, sua, como diz, como, me fugiu a palavra, mas assim, único, como você é único, a sua particularidade, vamos colocar assim, é preciosa. Tá? Então, o que ali faz parte de si, a sua diferença é preciosa. Então, acha autovalorização. Acredito que as mensagens que saíram, existe sacrifício aqui, que pode estar em alta aqui na informação que vai sair, né? O tema pode ser isso. Você pode estar se sentindo sacrificado e às vezes não correspondido. Existe o desequilíbrio, como diz, mas retoma-se falando para você valorizar-se. Valorizar aí suas qualidades, suas peculiaridades. Vamos colocar assim, tá? Vamos continuar aqui, complementando, então, opção número 2. Os consulentes que escolheram a opção número 2, quartzo branco. Qual o arcano maior aqui para representar, auxiliar a leitura? O eremita. Momento de introspecção, de afastamento, não tá muito expansivo, né? Tá interiorizado isso. Então, é um momento de, como diz, solitude, não solidão, que eu me afasto para buscar o melhor caminho, refletir sobre o que eu devo fazer diante de algo, né? É um momento de interiorização, de busca de reflexão sobre a vida ou os caminhos, os passos acegados aí. Vamos ver melhor com o tarô e a gente sintetiza tudo. Está por vir, então, na segunda semana, segunda semana não, nessa semana, 7 dias para os consulentes escolherem a opção número 2, quartzo rosa. O imperador. Nossa, a outra leitura abriu do mesmo jeito, hein? Pode olhar, eu acho que quem escolheu olhar as duas. Muita coincidência, no mesmo lugar. Nove de espadas. Ó, fundo do tarô. Vou tirar ele daqui que eu esqueci. A morte. Valete de espadas.
4 de copas. Rainha de copas. Então, deixa eu arrumar. Quem fizer essa leitura, quiser dar uma olhada na primeira, também que repetir umas cartas, né? Inclusive aqui, ó. Vamos lá, então falei sobre essa energia, às vezes de sacrifício, talvez alguém que se sinta ali sacrificado, sinta que é difícil. E tá havendo esse pensamento, essa reflexão sobre isso. O eremita, como disse tudo, já falei aí as características, traz esse momento de isolamento e fazendo uma reflexão para o que talvez há necessidade de mudar, né? Que não tá bom. A gente vê que um quadro de copas que fecha, já tô falando aqui, que olha a reflexão da pessoa. Então é uma carta que fala dessa insatisfação, eu tô insatisfeito, não tô entediado, tô descontente com o que eu tô vivendo no momento. Talvez, então, o que é que esteja aqui, que pode ser questões afetivas, né, ou não, mas muito tá ligado, talvez, a um pensamento recorrente voltado para uma teimosia, um comportamento, às vezes, muito inquisitivo, sabe? Sim, faço as coisas da maneira que eu quero. Existe essa energia aqui que pode se refletir, né, em alguém que você esteja aí se relacionando, né, o comportamento de alguém. O imperador, ele traz essa dominância, pode ser uma pessoa ali dominante, né, uma pessoa que tem é, tem as características, assim, de líder, de ir atrás do que quer, mas também age da maneira que quer. E às vezes no seu lado sombra traz o quê? A insatisfação, traz essa teimosia exacerbada. Né? E aqui o 9 de espadas reforça o quê? Uma angústia com relação. É uma carta que fala da insônia, né? Da ansiedade, e a gente vê a expressão de alguém que tá triste, aqui chorando, e voltado para esse comportamento ou pessoa, né? Talvez existe a necessidade mesmo. Se não desenrola, eu tô pensando, existe muita reflexão com relação a isso, tá? A morte, o arcano da morte veio aqui no meio falando de transformações drásticas, necessidade de ceifar, né? Encerrar. E isso, o Valete de Espadas vem aqui como um mensageiro, né? E é uma carta que também está em volta à comunicação. Uma comunicação um tanto atropelada, como diz, né? É uma característica do Valete de Espadas também, a questão da fala, da comunicação. Mas essa comunicação ela pode estar voltada também, não necessariamente a isso, mas às redes sociais, notícias, situações que chegam até você, ou fofocas. E isso aqui pode causar uma finalização, um sentimento de mudança drástica, tá? Porque a gente vê claramente aqui uma insatisfação, alguém que se sente sacrificado e talvez esteja caindo na real agora, tá? Então tem uma situação que não está bem, né? Que traz aqui talvez um comportamento de alguém um pouco muito autoritário, ou se não, às vezes não é especificamente, ou como fala, explicitamente autoritário, mas é uma pessoa que vai ali e faz as coisas da maneira que ele quer. É muito voltada ali para os objetivos, os interesses dele, né? Passando por cima do que for. Então, se não é, há necessidade de fazer isso também. Para alguns casos, pode ser até uma preocupação, uma consciência de eu tomar atitudes, ações pela minha vida, pelo que não está fluindo. Se eu estou fazendo um momento de reflexão, né, que essa leitura aqui, ela tá bem mais assim, subjetiva, vamos colocar assim, né? Não voltado tão especificamente a uma situação, mas um sentimento em volta do momento da sua vida, que você esteja reverberando aí, né? Então, eu tô fazendo uma reflexão sobre coisas que eu estou me sentindo sacrificado, seja no ambiente de trabalho, na vida, ou, como eu disse, em relações afetivas, numa relação, num casamento, numa família, o que que for. E aqui eu preciso ter uma mudança, porque existe a insatisfação com relação. A gente vê uma rainha de copas aqui que traz a energia de uma pessoa que é afetivamente muito carinhosa, vamos dizer. Ela é cuidadora, compartilha as emoções, então tem essa preocupação. Muitas das vezes eu relaciono a Rainha de Copas com a figura materna, né? Que traz esse carinho, a afeição. E aqui não está trazendo satisfação com relação a isso, tá? Então,
talvez seja a insatisfação da reciprocidade, como disse, de alguém que se sente ali, como falou, desde a energia ali, com amor que não é retribuído, né? Então, equivalente ao que dá. O que possa surgir nessa semana? Um sentimento ou uma ideia, ou uma conversa, uma fala de transformações aqui bruscas, tá? Vou tirar mais 2 cartas de complementação. E aqui pode complementar com a leitura número 1 para uns, quem for quiser dar uma olhada em ambas. Ai, saiu 2 já. Aqui a gente vê o enforcado e o cavaleiro de ouros. Aqui, então, talvez, como eu disse, pode ser relações afetivas, sim. Mas também pode até se adequar, adaptar para outros que não seja, né? Que a gente tem um cavaleiro de ouros aqui, que é uma figura que é voltada para solidez e estabilidade, né? Ele busca, ele vai a caminho disso, de se estruturar na vida. Isso pode ser estruturar-se numa relação ou financeiramente, profissionalmente, alguma coisa assim. Mas existe uma dificuldade, uma falta de movimento, que pode ser todo sacrifício. Além de tudo, o enforcado, ele está ligado justamente ao sacrifício. É um sentimento de para eu fazer isso, eu tenho que fazer sacrifícios, eu tenho que abrir mão de coisas, né? Para eu fazer esse movimento. Então, a pessoa, ela fica parada nessa situação aí, dependurado, enforcado, tá? E isso está relacionado, sim, ao caminhar, a busca pelo evoluir aqui para algo mais sólido e estruturado. Podendo ser, sim, a vida afetiva, como a vida, como eu disse, tá? Então, veja qual que se adequa. É um período, então, de reflexão, como eu disse, né? Superior aí a ações, assim, como disse, ali no dia a dia, né? Aqui tá trazendo uma mensagem mais de reflexões mais profundas, né? Que sejam resultados, sim, de vivências já que não vem de hoje, tá? Mas o que vem hoje é uma consciência, talvez, da necessidade de cortar ou algo que se desencadeie, como disse, que pode ser visto em redes sociais ou comunicações que chegam até você, que traz uma situação de corte, né? Ou necessidade de transformação, tá? Porque o que tá não tá equilibrado e traz uma sensação de sacrifício. E isso pode ser de doação não correspondida, tá bom? Eu vou complementar com um conselho para vocês, para a semana, para os consulentes que escolheram a opção número 2. Conselho aqui para essa leitura. Para a semana deles. Às vezes não sai com relação aqui, mas é para vocês. Tree, árvore, deixem eles irem. Ó, vamos ler primeiro. Uma árvore pegando fogo e falando para deixar ir. Que você tem pegado o quê? Dores dos outros. Você tem costumado pensar que era porque você era empata, né? Ou que esses dias você não está tão certo disso. Então, às vezes, você sente que as outras pessoas, elas estão jogando, esvaziando, né? Vamos colocar, esvaziando as emoções deles em você. E dando nada em retorno. Olha aí o sentimento que eu disse. Então, às vezes, nós precisamos não receber, sabe? Não tomar todas as dores das outras pessoas que vêm, tá? Mesmo da nossa família, fala aqui. Tá? Então, esse é uma permissão para deixar ir. A sua vida ultimamente é sobre você, não sobre o que as outras pessoas esperem que você carregue por eles. Entendeu? Então, é o que eu disse aqui. Existe uma insatisfação, né, dessa reciprocidade que tá desde o início, tá falando lá que não é recíproco, é um amor não correspondido, ou senão, como eu disse, pode ser familiares, podem ser a doação no resto da vida, né? Porque a gente vê aqui uma preocupação, alguém que tá aflito, traz angústia, traz essa ansiedade, e aqui falou que vem a mensagem, deixe ir, às vezes você toma tudo pra você, situações, às vezes até familiares, o que for, né? É um momento que é pra você viver pra si, parar de trazer os problemas das pessoas a você, né? Se sentir sacrificado e injustiçado ao mesmo tempo, né? Porque não tem a reciprocidade, e aí acaba sofrendo, aí trazendo toda essa angústia, sentimento ruim aí, tá? Então, é uma reflexão que talvez você já esteja fazendo já há um tempo, a energia é essa, e essa semana vai estar em alta esses pensamentos, e você tem
um incentivo aí, carta branca para falar, para você deixar aí. Não é questão de egoísmo, é questão de você, do autocuidado também, voltar-se para você, para sua vida, fazer essa transformação necessária. E isso pode desencadear, assim, de comentários, como eu disse, tá? Coisas que chegam a você, ou você já traga já esse pensamento, mas que desencadeie aí, tá bom? Espero que tenha feito sentido. Se não fez, como eu sempre falo, deixe para alguém falar. E vamos dar sequência aqui na opção número 3. Afastar aqui. Opção 3, pedra ônix. Tarô aqui. Vamos ver a energia, então, predominante. Opção 3, consulentes que escolheram a opção número 3, pedra ônix. Está por vir no prazo de 7 dias, uma semana. O que é sobrevivente aí? Vamos ver. Essa expressão não tá muito boa, né? Tá no desânimo. Mas as imagens, a maioria, muito sérias. Vamos ver aqui. Tem as frases que podem se adequar. Então, fala de ideias inteligentes, consciência prática de como fazer as coisas. Olha, está positivo. Então, planejar, seguir. Você pode estar inspirando, trazendo inspiração às outras pessoas. Você também tem liderança, espírito de liderança, habilidade para isso. E tem também um coração muito, você tem compaixão, fala. E um coração cuidadoso, como diz, que se preocupa com os outros. Tem qualidades de um ativista. Você não é o único que está dando um passo à frente, tá? Fala que os outros, eles podem te ajudar. Então, vamos arrumar a frase aí. Você pode dar um passo à frente, né? Mas as pessoas que estão lá, eles podem também te apoiar. Eles deverão te apoiar, tá? O que trouxe a consciência de todas as frases aqui? Uma pessoa que tem uma figura central, às vezes, né? Numa situação, num trabalho, na família, né? No ambiente ali, que traz essa energia de liderança e de exemplo. E você tá em alta aqui com relação a isso. Mas, ao mesmo tempo, tem as suas qualidades. Tudo isso não é à toa, né? Como fala ali, uma pessoa que tem compaixão, tem um coração bom e se preocupa, né? Ajudar os outros e tem essas qualidades que são reconhecidas ali para as pessoas que estão ao redor e às vezes inspira, tá? Então, está positivo aqui, né? Vamos saber melhor sobre o que. Sobre o que. Então, consulentes da opção 3, escolher a pedra ônix, que está por vir aqui, 7 dias, uma semana. Um arcano maior. O carro. Que fala de movimento. Então, tome as rédeas da sua vida, siga em frente, né? E aqui, como eu disse, falou de um líder, todas as situações, também falou de ideias inteligentes que podem aí trazer soluções práticas para o seu dia a dia. Então, vai em frente que você tá com essa força aqui para pôr em prática as situações, as ideias, os planos, o que for aqui nessa semana, né? Iniciar aquilo que você até hoje, né, tem esse plano e nunca deu início. Tudo isso. Vamos saber melhor o tarô. Semana, 7 dias. Para os consulentes escolheram a opção número 3. Rei de ouros. Grudadas cartas. O enforcado. 2 de espadas.
a morte, 6 de copas, 9 de copas. Vamos lá? Então, falei sobre essa energia de movimento, né, de estar positiva para pôr em ação as situações, utilizar suas habilidades, qualidades aí em alta. E, ao mesmo tempo, talvez você esteja vivenciando um período de estagnação que esteja envolvido com a estabilidade, solidez. A gente tem um rei de ouros, que era o jogo, né? Falando de solidez máxima, dessa estrutura, né? Que traz o rei de ouros, seja numa relação já estruturada ou mesmo, né, na vida profissional. Ele é uma referência, sim, é o que simboliza tudo isso, né? Essa construção. Mas a gente tem um enforcado, arcano do enforcado aqui, que é a dificuldade, né, de movimento. Alguém que fica paralisado ali, às vezes é posto em outra posição para você ver a situação por outra ótica. E isso está muito voltado para essa solidez, né, na sua vida, né, que vibra no momento. E esses próximos dias, haja necessidade, sim, de movimento. Por mais que, falei, o enforcado então vem com você já uma energia de há um tempo, sabendo que há necessidade de sacrifícios para conseguir atingir esse rei de ouros, né? Essa estrutura da qual ele menciona, seja como em qual área que eu te disse. Mas essa semana, então, talvez haja necessidade de eu mudar o quê? Um 2 de espadas vem no meio do jogo falando de paralisia. Alguém tem medo de tomar atitudes. Fica ali muitas das vezes de braços cruzados, olhos vendados. Tem lá, tá sabendo que tem que fazer alguma coisa, tem que tomar ações, e a pessoa muitas das vezes fica ali porque paralisada porque tem medo. É esse medo que paralisa. Mas a morte vem aqui, o arcano da morte, falando de necessidade de ceifar, de transformações bruscas, né, dessa virada de chave. Virada de chave numa paralisia, numa situação de que está se procrastinando, fingindo que não está acontecendo nada. Então, o que é aqui na sua vida que pode se apresentar na semana que traz essa consciência? É uma consciência que talvez faça aí uma menção, porque a gente vê o Seis de Copas aqui, fala muito da questão nostálgica. Situações que pode ser relacionada a pessoas do passado ou vivências. E aqui pode ser vivências que a gente tem um 9 de copas. 9 de copas relacionado à celebração, à satisfação, momentos de prazer e celebrações. A gente vê alguém ali se esbaldando. Talvez, e como a gente está ligado aqui numa situação passada, pode ser até os pensamentos e as comparações das quais hoje talvez eu não tenha. O Seis de Copas também me traz essa energia de alguém nostálgico com relação nas expectativas das quais eu tinha, nas vivências, e que pode estar em alta aqui nesse período, tá? Então, antigamente não era assim, antigamente, né, era feliz, antigamente é esse pensamento. E aqui alguém talvez se manteve muito paralisado diante esse objetivo de ficar ali muito voltado para a questão material, profissional, e eu me privei, né? E talvez esteja essa consciência também. Para aqueles que estão ali num momento muito focado na vida profissional, nessa segurança material, e ali eu me privei muito das outras coisas. E aí eu faço essa reflexão e comparação com o passado, tá? Então, uma pessoa que fica ali muito procrastinando, como eu disse, fingindo que nada está acontecendo, vem aqui uma situação ou necessidade de ceifar, de mudar esse comportamento, de não tomar atitudes, né? De estar ali parado diante a vida, diante as oportunidades, diante de situações que se apresentem, tá? Isso, como eu disse, pode ser relacionado a uma dificuldade, até mesmo, né, como fala da relação afetiva, de solidificar da maneira da qual gostaria, pode ser, mas a energia que traz desde o início é de uma pessoa que está consciente das habilidades ou a necessidade disso, mas que traz movimento. Então, eu tomar as rédeas da vida, sair dessa energia aqui. Tá? Então, se está propício a isso, então eu acho que traz até consciência. Né? Talvez aí faz aquela menção ao passado, como eu disse, de como era antes, hoje não é. Então, talvez eu reflita e veja, não quero do jeito que tá, onde eu cheguei. Vamos ver aqui mais 2 cartas do tarô para complementar. Sobre o que seria isso.
Próximos 7 dias, terceira opção, 3 de paus, razão, 3 de paus, tudo grudado, ó. 3 de espadas, 2, 3. 2, 3. Então, a gente tem aqui, fecha com 2, 3, e aqui vem, talvez esses pensamentos, né, ou essa visão que a gente busca, como diz, alguém que está focado muito no objetivo, de essa consolidar aí essa estrutura, e aí trouxe essas paralisias. Eu precisei abrir mão, que o enforcado, ele trouxe sacrifício com ele. E aí eu me vi muito parado diante das situações, a necessidade de mudar, né? Eu vejo aqui coisas que pede ceifar aí, transformações bruscas e menções ao passado de momentos felizes, momentos de celebração. E aqui traz uma necessidade de se organizar, porque ou seja, 3 de paus fala de planejamento, né? De eu seguir, traçar planos para atingir meu objetivo futuro. Porque a gente vê um 3 de espadas. 3 de espadas traz o quê? Coração partido, olha a imagem, né? A gente já vê ali coisas, situações difíceis. E isso pode ser relacionado a qualquer área da sua vida. Então, o que está previsto, né? Alguém talvez que visa, né? Ou está olhando à frente, né? Como vê a imagem emblemática aqui, uma questão de sofrimento, de coração partido. Então, o que é que está acontecendo aqui? Que existe uma consciência de necessidade, né? De abrir mão, ou de foco, de dar oportunidades para aqueles que estão muito focados ali na vida profissional, né? Não se dão oportunidades de celebrar a vida. Às vezes não necessariamente é um relacionamento específico, para muitos que não estão no relacionamento, mas é uma oportunidade de celebração, né? De retomar essa leveza, talvez que eu antes era, hoje não, a vida traz consigo essas responsabilidades, né? Existe ali uma energia de líder, sim, como foi dito, né? De expectativa dos outros, das quais coloco sobre você. É uma necessidade de tomar as rédeas, ter essa responsabilidade. Uma pessoa que tem que ter, assim, saber para onde vai, né? Que o carro trouxe essa energia. Mas, ao mesmo tempo, existe aqui essa, talvez, dificuldade para essa abertura, até mesmo na questão de celebrar, de aproveitar, de sair, né? Aqui fala também de encontros íntimos, como diz, encontros, né? Ou celebrar entre amigos, o que for, situações que trazem satisfação e prazerosa, né? E fazer aqui um planejamento, 3 de paus, eu entendo aqui que saiu junto com essa carta, porque existem situações que são procrastinadas, jogadas para frente, né? Eu vou pensar em fazer isso daqui a longo termo, isso pode me causar sofrimento depois, ou causar, né, essa sensação de coração partido. Isso também pode ser relacionado a uma situação, uma relação que não se desenvolve, ou que for, e que existe uma procrastinação aqui, né? De qualquer maneira, a energia que ele traz aqui é uma pessoa que talvez já venha com o tempo muito fingindo que nada está acontecendo, sabe? Empurrando com a barriga, tá? Então, você tem essa figura de liderança e potencial para pôr as coisas em prática, o que for, e que tá ao redor, ele tá esperando e te incentivando. E foi até uma das mensagens da frase lá, que você tem apoio dos outros, né? E aqui, talvez é uma mudança aqui, abrir os olhos, como diz, né? E tomar atitudes para fazer uma transformação aqui nessa situação, tá? Isso pode ser com relação a qualquer área da sua vida, veja qual faz sentido. Porque essa procrastinação, esse empurrar para frente, depois eu faço, que traz aqui esse aqui, pode causar sofrimentos futuros ali na frente, né? Depois, o que é isso, né? Então, é lógico que aqui é uma leitura a curto prazo, 7 dias, vai trazer uma reflexão sobre isso, possibilidades, né? Reflexões aqui que beiram a nostalgia, tá? Então, esse comparativo, de uma maneira para abrir sua mente aí, para começar a abrir, né, os olhos aí e tomar ações, né, que trazem transformações. Vamos ver aqui um conselho para a opção número 3, que escolheu a pedra ônix. Um conselho para o momento de vida deles aí.
confiança. Vem com tempo e prática. Então, o que é que foi aí que está abalado? É a confiança? Vamos ver a mensagem. A confiança que foi abalada. E aí não existe a ação por isso. Então, fala que parece que com tudo que está ao seu redor, as pessoas elas estão com uma confiança deles que faz com que eles se paralisem, eles se sintam paralisados, tá? Então, essa falta de confiança, como ela abala e traz as travas, como eu disse, não é aqui? Então, você deseja que você poderia mostrar a eles, mas você não tem ainda essa confiança. Então, ouça, está tudo certo. A confiança não é o momento ou de uma noite para outra uma evolução, tá? Então, essa situação, ela fala, vira uma chavinha e fala, opa, me transformei. Agora sim, agora eu me sinto que nem com os conselhos, né? Que nem eu penso muito isso quando a pessoa vai dar conselho a outra. Às vezes a gente, que nem aqui mesmo falando, não é eu falando aqui, olha, é isso. Aí a pessoa vai ouvir falar, opa, é isso. Não, do dia pra noite. Não é assim, gente. Eu tenho ideia disso, consciência, né? Que não é uma palavra que vai fazer a pessoa mudar, falar, olha, não, mas vai começar a abrir, né? Ver outra perspectiva, até mesmo como falar aí das pessoas que às vezes você não tinha, né? Que elas, como elas te veem. Então, é começar a trabalhar sobre isso, tá? Então, como que está, é apenas como todo mundo mais toma seu tempo, pratica, com, às vezes, com esse, como diz a palavra aqui, eu não tá me fugindo, que não é um aprendizado, muita coisa que fica atrapalhando de tóxico, tá? Então, o que que essa toxicidade faz com que você não aprenda, tá? Então, situações tóxicas, vamos colocar assim. Tá? Então, o que que menciona aqui na mensagem toda? As coisas, ela não vêm do dia para noite. O que é que você esteja se desencadeando, né? Eu preciso de uma mudança, eu quero isso, aquilo outro, mas você tem que começar a praticar. Se a gente está falando de confiança diante das ações da vida, eu tenho que começar a tentar aqui e valorizar os meus pequenos atos. É o que eu disse, tá? Então, não é uma mágica que vai acontecer do dia para a noite. Se tornar, como diz, esse líder. Talvez essa mensagem que veio lá do início, aqui veio até também como um conselho a vocês, né? Essa energia do início, de retomar essa energia de liderança, de que você talvez esteja no momento que eu tô abalado, tô me sentindo ali paralisado, com dificuldade de progredir, né? De atingir esse rei de ouros. Mas aqui tá trazendo uma mensagem que você tem tudo isso. Às vezes você não presta atenção, que as pessoas ali você tem sim admiração e tem potencial para pôr as coisas em prática. Sair dessa estagnação e de muitos pensamentos que existe isso que nos paralisa. Ai, antes não era assim, agora é assim. Não adianta a gente ficar falando isso. Tem muitas coisas situações que isso se aplica e não vai adiantar. Porque já foi. Foi muito bom, mas a gente já viveu, já foi e tem que lidar com o que tem hoje. Tá? E seguir em frente. Seguir em frente. Mas aqui, liberar um pouco, talvez, a energia ou pensamento negativo que esteja com relação a alguma situação, sabe? Desacreditado. Talvez está difícil ele consolidar a vida profissional. Ou, né, trazer um relacionamento de uma maneira mais séria, uma família constituída, que para muitos é o caso, é um objetivo, sim. E eu tenho que fazer sacrifícios. E aqui começa consigo mesmo, trabalhar em si essa confiança, que também as pessoas elas não se interessam, eu tô indo além, né? Se interessam com pessoas que ficam ali muito se vitimizando. Então a gente não passa a ser atrativa. Então é trabalhar isso em si, né? Por mais difícil que seja, como eu disse, é muito fácil falar, mas a gente começar a trabalhar nas pequenas coisas e autovalorizar, como disse, ali veio um monte de afirmações ali no início, não foi à toa. Foi para mostrar que você tem tudo isso. Talvez eu esteja ali preocupada, muito apegada ao passado, nas situações com as quais eu era, blá blá blá, como eu disse, que a gente faz, né? Ou a relação que eu tinha, ou o que for, e hoje não. E é preciso, né, começar devagar, mas pôr em ordem aí. Né? Como eu disse, é um pouco tempo a leitura, não é para muito tempo, mas é o início aí de pôr ação. Tá bom? Eu espero que tenha entendido, consegui me expressar aqui, tá? Se não fez sentido, deixe para alguém que fará. Eu agradeço que esteja aqui. E nos vemos em breve, logo logo veio com a leitura dos signos, tá bom?
Obrigada, curta e compartilhe, até a próxima.